Estamos aqui com o mestre pajé Santier Tapuia Funhô. Tapuia Funhô. Ele vai falar para a gente um pouquinho da história dos 500 anos de colonização, o que o índio tem sofrido até os dias de hoje. Sou Tchacacá, e acho que a DK, ou a Folha Samba, Caminhão, e acho que o carro se reúne, mano. O Tchaitua, e acho que vou, ele já vai lá na Etete, e a Tchatleu, sabe, do Inidua, onde até, e a Osla, tudo de acá, e a Chá, eu me te, o afialha forte que. Boa tarde, nossos povos. Em 1500, o povo indígena recebia o colonizador europeu e comiam as comidas de nós, viviam no mesmo teto das malocas e cantavam as mesmas músicas e conheciam a mesma tradição. Então, mas naquela época de 1500, os portugueses tinham que tirar para o Brasil, usavam mão de obra indígena. E como os indígenas viviam em muita abundância, muitos fugiam para as florestas. Eles não queriam continuar no regime, né, escravidão, cortar para o Brasil, fazer cerâmica, para construir as vilas, que eram os arraiais chamados as vilas. Primeira em Salvador, depois Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eram as primeiras vilas do país, Nordeste. E muitos indígenas morriam. Na época existia próximo de 10, 15 a 20 milhões de indígenas. Existia 100 mil línguas indígenas. Agora hoje tem 280 línguas indígenas. Próximo de 750 mil índios. Não chegamos a 1 milhão de índios, não chegamos. Bom, e as doenças também que o europeu trouxe naquela época era o fato que os portugueses davam roupa os indígenas. E os indígenas não sabiam fabricar sabão para lavar as roupas. Então as roupas geravam também doenças. Muitos morriam de doenças. Então daquela época para cá, 5 séculos, né? E os indígenas estão sendo, né, esquecidos e ao mesmo tempo, quando criaram o Conselho Indígena, que funcionava dentro do Ministério da Agricultura, era da Igreja, Conselho Indígena. Logo em 1910, os militares pegaram da Igreja o controle dos indígenas. Os militares, em 1910, liderados pelo Marechal Rondon, aí criaram o Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, o SPI. Então, o SPI ficou muito tempo no domínio dos povos indígenas, mas muitos foram abandonados também, porque o SPI e os militares queriam passar a estrada, telegrafia dentro das terras indígenas. Muitos indígenas morriam, eletrocutados, morriam, né, nas frentes das rodovias. O SPI foi responsabilizado por mais de 80 povos indígenas que ele extinguiu. Em 1910 para 68, 1967, 68 foi criada a FUNAI, Fundação Nacional de Assistência ao Índio, com a Lei 5.371, em 5 de dezembro de 1967. Mas como vocês sabem, a FUNAI ela não tem caminhado, né, como manda, né, o decreto que cria a FUNAI. No início, vocês observam, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, ele tinha uma ideia de civilizar, como chama, entre aspas, os povos indígenas. Agora, a FUNAI entrou com outra ideia de conservacionismo, né, conservar os povos indígenas e os seus recursos naturais, patrimônio, que é da nação brasileira, inclusive a terra. Mas isso é muito polêmico, porque quando você chega numa terra indígena, numa aldeia, numa vila indígena,
ou numa reserva, você não vê o Estado dentro da terra indígena. Então, onde está o Estado? Porque o Estado não criou, durante esses 5 séculos, uma política pública para os indígenas. Ora, se ele quer pacificar o índio, como ele diz, civilizar o índio, sem política pública, não tem. O índio não tem como sobreviver, porque ele não pediu para a cidade, o urbanismo, vir para a terra indígena, para a reserva, para a aldeia. Ninguém pediu que a cidade viesse para lá, né? Mas eles querem que a aldeia vá para a cidade, que a aldeia vá para o urbanismo, como aqui no Noroeste. Esse projeto quer vir para a terra indígena, para dentro da terra indígena. A terra indígena não quer ir para o Noroeste. Então é um contraditório grande. Por outro lado, o senhor vê que nós falávamos no judiciário, no poder judiciário. Quem cuida do nós índios é o poder executivo, não é o judiciário. Mas o judiciário fala que ele tem uma democracia de conservacionismo, ou seja, o judiciário, o poder judiciário, ele é conservador, mas ele não conserva quem está conservando como nós. Então, aonde está a verdade? Quem está destruindo, como os senhores viram aí, esse projeto para fazer esse bairro, que é chamado um bairro ecológico, um bairro verde, isso não tem nada de ecológico, porque a ideia de ecológico é pegar um chão abandonado, uma terra degradada e remanejar ele, voltar como ele era antes, com as pessoas, os seres humanos habitando. Aqui é o contrário. Primeiro ele chega, mata 100 mil árvores de cerrado nativo e bota prédio. Aí virou uma selva de pedra, vai virar São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. Não é isso. Então, nós estamos sofrendo hoje. Mas ele diz assim, o índio é dono da terra, 13% do território nacional. Isso não é verdade. A terra indígena ela é registrada no SPU, Serviço de Patrimônio da União. O índio é um depositário fiel do bem público, ou seja, ele é um serviçal, um guardião, um cuidador. Na hora que o governo federal quer a terra, ele desapropria o índio, bota para outro lugar. Só que aqui o santuário Sagrado Pajé não tem isso. O santuário não se move. Que seria o seguinte, mover a catedral, que pertence aos católicos, para Samambaia, ou estrutural, ou Ceilândia, será que os católicos iriam gostar? É a mesma questão nossa. O santuário não se move. E vocês sofreram opressão, sofreram alguma violência? Bom, desde que nós existimos aqui no Noroeste, que era uma fazenda bananal, que nós sofremos agressões, né? De ameaça de matar nós, porque o problema, um dos problemas aqui é a questão da água, porque aqui é um aquífero, área de recarga do Bananal e o Paranoá e Lago Norte. Nós conservamos tudo isso. Agora, eles vêm com a ameaça de desintrusão de nós, né? Dentro de Brasília, o governo federal já perdeu 13 terras para o Estado. Então, nós estamos nessa resistência. Uma última agressão que nós sofremos, o governador de Brasília, que é do PT, o senhor Agnello Queiroz, recrutou 800 golpes aqui para espancar nós e botar nós para fora. No Estado Democrático de Direito não existe isso, porque o homem branco, ele se aposta com qualquer terra e ele usa a lei em benefício próprio. E a lei está sendo usada contra nós. Então, os homens brancos fazem a lei para eles próprios. Veja, se o Estado não está presente dentro do nosso território, por que ele está trazendo a lei dele para dentro contra nós? Então é uma coisa gravíssima isso. Porque nós não criamos lei. Nós temos a lei da natureza. E ao mesmo tempo que eles estão nos julgando com a mentalidade de um Deus que morreu, que é Jesus Cristo, embora que ele esteja mais vivo do que nunca, que a nossa fé também nele. Eles estão julgando nós com a lei de Jesus Cristo. Não, o nosso Deus é Tupã, é um Deus vivo. A nossa lei da natureza é outra. Nós vivemos em função da natureza. Os senhores estão vendo aqui, o Estado não está aqui presente. Se ele não está presente, a lei dele também não está presente. Então como é que ele vem me julgar? Tomar o direito de viver na terra dos povos indígenas.
Agradecemos pela atenção, muito obrigado. Sotiacacá e a Dedong, a Tilicine, que o grande Cristo abençoe todos vocês, de coração, em nome de nossas crianças, e a juventude que vai ficar no futuro próximo com o Santuário Sagrado dos Pajés. Hayaya! Hayaya!